Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Corisco, o temido feiticeiro, vivia cercado por uma atmosfera de poder e decadência. Sua casa erguida sobre a dor e o sofrimento de muitos era um testemunho sombrio de sua fortuna manchada de sangue. A morte de Otávio, o cigano mestiço, havia sido o pilar de sua ascensão, e cada canto daquela moradia refletia o peso desse crime. O luxo impregnava o ambiente. Tapetes finos cobriam o chão, como uma rede silenciosa, abafando qualquer som, e tapeçarias pesadas adornavam as paredes. Havia um ar de grandeza quase sufocante em cada detalhe. Naquela noite, Corisco estava em seu santuário místico, o coração da casa, onde o poder parecia pulsar nas paredes. A sala, iluminada por velas que lançavam sombras vacilantes nas tapeçarias, estava impregnada de um cheiro forte de incenso. Ele folheava um velho livro de capa preta, suas páginas amareladas carregando o conhecimento ancestral que ele usava para fortalecer seu domínio sobre o medo e a dor alheia. Seus olhos percorriam as palavras arcaicas com uma intensidade fria, buscando novos feitiços, mais poder e mais controle. A janela estava aberta e uma brisa leve da noite entrava, trazendo consigo o frescor usual. Mas de repente o ar pareceu mudar, como se a brisa antes refrescante fosse carregada de uma energia pesada e opressiva. O ambiente antes sereno, em sua opulência, foi tomado por uma tensão crescente, como se a própria casa sentisse que algo estava para acontecer. Corisco, acostumado a dominar qualquer sensação de quietude, inicialmente ignorou. Continuou folheando seu livro, os dedos deslizando pelas páginas, mas uma sensação incômoda começou a surgir. A sala, antes tão confortável e silenciosa, agora parecia estar carregada de uma inquietação fantasmagórica. As chamas das velas tremularam sem razão, e as tapeçarias se moveram levemente, como se algum espectro invisível percorresse o ambiente. Corisco tentou afastar a sensação, mas não pôde ignorar o que estava diante dele. Ele sabia que aquele tipo de pressentimento não vinha sem motivo. Sentia um arrepio correr pela espinha, e seus olhos escureceram de raiva e apreensão. Algo estava à espreita, algo poderoso e carregado de vingança, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia no controle. Ele ergueu os olhos do livro, uma sensação desconfortável começando a rastejar sob sua pele, como um veneno silencioso. O silêncio ao redor era profundo demais, denso demais. A noite parecia prender a respiração, como se o próprio ar hesitasse em se mover. Corisco, acostumado ao poder absoluto, sentiu pela primeira vez uma leve trinca em sua confiança. Levantando-se com movimentos calculados, ele caminhou até a janela. Seu olhar caiu sobre o vasto terreno ao redor da propriedade, onde a escuridão parecia carregar um peso novo, mais denso, quase vivo. O luar que normalmente iluminava suavemente suas terras, agora parecia fraco e impotente. A noite antes uma aliada de seu poder, agora parecia ocultar algo, uma presença que ele não conseguia discernir.
mas que sentia claramente no fundo dos ossos. Um arrepio percorreu sua espinha. Os pelos de seus braços se eriçaram de imediato. Não era um arrepio comum, daqueles que podem ser facilmente atribuídos ao frio da noite. Não, isso era diferente, algo mais profundo, mais primordial. Era uma sensação que despertava o medo enterrado em algum lugar do subconsciente. O tipo de medo que nem mesmo um feiticeiro experiente como Corisco conseguia controlar. Ele ficou parado por um instante, tentando racionalizar o que estava sentindo. Talvez fosse apenas uma perturbação momentânea, uma brincadeira de sua mente, ou algum outro movimento de poder em jogo nas sombras. Imaginou por um breve momento se algum feiticeiro das redondezas poderia estar tentando desafiá-lo, algum tolo ousando lançar um feitiço contra ele. Mas logo afastou essa ideia com uma gargalhada amarga. Ninguém em sã consciência o enfrentaria. Seu poder era temido e respeitado. No entanto, por mais que tentasse se convencer, a sensação persistia, apertando seu peito com uma força invisível. Algo estava para acontecer. Ele sentia isso no fundo de sua alma, um pressentimento que o fazia questionar tudo o que achava que controlava. O feiticeiro respirou fundo, tentando sufocar a inquietação que pouco a pouco tomava conta de seu ser. "Não há o que temer", murmurou, sua voz firme, porém um tanto mais alta que o habitual, como se precisasse se convencer da própria mentira. Ele sempre fora cuidadoso, calculista em cada passo. As criaturas que ele transformara com magia negra estavam à sua disposição, todas as noites patrulhando sua propriedade, como guardiões implacáveis. Elas eram sua fortaleza, seu escudo de ferocidade, e até então ele sempre acreditara que nada seria capaz de atravessar essa barreira mortal. Porém, naquela noite, sua confiança antes sólida como rocha começou a vacilar. A escuridão lá fora parecia mais densa, como um manto pesado que ocultava segredos indizíveis. Ele estreitou os olhos tentando enxergar além do que a visão humana permitia, mas só viu o vazio de uma noite sem estrelas. As sombras pareciam dançar ao longe, como se fossem guiadas por uma melodia sombria e inaudível, zombando de seu poder. Algo estava definitivamente errado, mas ele se recusava a admitir. A sensação incômoda rastejava por seu corpo, como uma serpente invisível, apertando seu peito, mas ele ainda insistia em sua lógica. "Não há o que temer", repetiu, mais para o vazio do que para si mesmo. Com um último olhar para a noite, seus olhos sondando o nada, ele fechou a janela com um estalo seco, o som ecoando mais alto do que deveria no silêncio sufocante. Seus dedos repletos de anéis que ele começou a girar lentamente, enquanto murmurava antigos encantamentos de proteção, palavras que já o salvaram inúmeras vezes. Mas desta vez, cada sílaba soava mais vazia, mais desesperada, como se algo além de sua compreensão estivesse por vir. O arrepio na espinha não desapareceu, persistente e frio, e apesar de toda sua magia e conhecimento, ele não conseguia afastar aquela sensação de que uma presença antiga e maligna se aproximava, algo que não seria controlado tão facilmente. Uma voz sussurrava insistente no fundo de sua mente, dizendo-lhe que o que estava por vir não era como as ameaças anteriores. E pela primeira vez em muito tempo, Corisco soube o que era sentir medo. Após o rito de transformação, Christian ergueu a cabeça para o céu sem lua e soltou um uivo profundo, carregado de fúria e poder. O som cortou a noite como uma lâmina afiada, fazendo com que as feras do feiticeiro se agitassem em alerta. Seus olhos, vermelhos como brasas,
eram a única coisa visível no breu absoluto da mata. As sombras ao redor pareciam absorver o ódio e a dor que agora pulsava no peito de Christian, que, transformado em uma criatura colossal, com a força dos espíritos de seus ancestrais correndo em suas veias. Ele sabia que aquela era a noite da vingança, o momento em que mais um dos responsáveis pelo massacre de seu povo encontraria seu fim. A mata ao redor parecia sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado pela raiva ancestral que o acompanhava. Cada passo que ele dava na direção do sítio do feiticeiro fazia o solo tremer levemente, como se até a terra reconhecesse o poder imenso que ele agora possuía. Christian parou nos limites da mata, observando de longe a propriedade maldita. O novo uivo rasgou o ar, mais feroz que o primeiro, ecoando por toda a mata. Imediatamente os lobisomens do feiticeiro surgiram das sombras, como predadores atraídos por uma presa. 10 bestas monstruosas, tão grandes quanto ele, cercaram Christian em um círculo perfeito. Seus olhos eram vermelhos e selvagens, dentes brilhando sob a fraca luz que restava da noite. Suas pelagens eram negras como o vazio. Seus rosnados carregavam uma ameaça visceral que poderia fazer qualquer homem tremer. Mas não havia medo no olhar de Christian. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma intensidade imponente, refletindo a confiança de quem sabia ser superior. Ele era um alfa. A força dos seus ancestrais o tornava mais que qualquer uma daquelas criaturas. As presas de prata que ele carregava concedia-lhe um poder ainda maior, algo que nenhum daqueles lobisomens controlados pelo feiticeiro poderia sequer compreender. Eles avançaram lentamente, seus corpos tensos e prontos para o ataque. Mas Christian permaneceu imóvel, seus músculos prontos, mas sua expressão desdenhosa. Ele sabia que o verdadeiro embate não seria contra essas feras, e sim contra o homem que as controlava. Mesmo diante de 10 bestas, sua confiança era inabalável. Ele era a vingança personificada. E essa noite seria marcada pelo sangue daqueles que cometeram injustiças. O silêncio na mata foi quebrado por um rosnado mais profundo, o prelúdio do inevitável confronto. Christian fixou seu olhar afiado em cada um dos lobisomens à sua frente. Seus olhos se conectaram com os deles, como se houvesse um vínculo invisível entre as criaturas. Ele sabia que para quebrar o domínio do feiticeiro, precisaria fazer algo mais do que apenas derrotá-los fisicamente. Precisava impor sua vontade, esmagar completamente a lealdade que ainda restava ao traidor que os escravizava. Com o uivo feroz que reverberou pela mata como trovões distantes, Christian rosnou, em uma voz animalesca carregada de autoridade e poder. Vocês foram amaldiçoados por servir a um traidor, um assassino, mas esta noite vocês servirão a justiça. Vingarão a morte do meu povo e serão o flagelo para o seu antigo senhor. Eu sou o verdadeiro Alfa, e agora vocês são meus. Por um instante os lobisomens hesitaram. Os olhos vermelhos brilharam, refletindo a luta interna que ocorria dentro de suas mentes. A força de Christian, a intensidade de sua presença como Alfa, começou a sufocar qualquer resquício do controle que o feiticeiro ainda tinha sobre eles. Uma a uma, as feras se curvaram, abaixando as cabeças em submissão. A transformação de suas posturas foi evidente. O que antes era pura agressão, agora se tornara uma lealdade inabalável. Christian os havia dominado. Sua nova alcateia estava sob seu comando, pronta para lutar ao seu lado. Com um gesto firme e imperioso, ele ordenou que recuassem, seus passos coordenados e silenciosos como sombras na noite.
Hoje a morte que vocês trouxeram será devolvida em dobro. Vamos fazer o traidor pagar por todo o sangue que derramou. Agora, sob sua liderança, os lobisomens seguiram Christian, movendo-se em um padrão predatório e meticuloso. Suas presenças mal perceptíveis enquanto avançavam em direção à casa do feiticeiro. O ar ao redor estava pesado, carregado não só com o cheiro de magia e corrupção, mas com o medo crescente de Corisco, que sentia suas proteções falhando, assim como sua influência sobre as feras. Dentro de casa, Corisco percebeu o perigo iminente. Seus dedos se moveram rapidamente, traçando símbolos no ar, enquanto murmurava palavras antigas, em uma tentativa desesperada de invocar novas proteções e reforçar as já existentes. A ansiedade crescia dentro dele. Cada palavra que pronunciava era acompanhada pela sensação de que estava perdendo o controle. Mas Christian foi mais rápido. Com um uivo ensurdecedor, ele liderou o ataque. As portas da casa do feiticeiro não resistiram ao impacto. Explodiram para dentro, como se a própria noite quisesse invadir o local. A escuridão que acompanhava Christian era avassaladora, e a presença da vingança implacável. Os ex-lobisomens de Corisco, agora sob o controle de Christian, avançaram com uma ferocidade imparável. A batalha foi curta, brutal e sem piedade. O feiticeiro desesperado ergueu as mãos em uma última tentativa de conjurar feitiços, suas palavras místicas se misturando com maldições. Mas nada conseguia penetrar o frenesi das criaturas. Os rosnados e o ódio visceral abafavam qualquer magia. Cada palavra de Corisco parecia ser devorada pelo som dos dentes se chocando e das garras rasgando a madeira do chão. Christian, no auge de sua transformação, movia-se com a precisão de uma força ancestral. Suas garras afiadas rasgaram o peito de Corisco, penetrando sua carne como se fosse papel. Com uma monstruosa facilidade, ele arrancou o coração do feiticeiro, sentindo o calor pulsante da vida se esvair entre seus dedos. O resto do corpo de Corisco foi deixado para os lobisomens, que não hesitaram em despedaçá-lo com selvageria. Os pedaços do feiticeiro se espalharam pelo chão, como um macabro tributo à vingança. Agora em silêncio as criaturas rodeavam Christian. O coração do feiticeiro ainda palpitava lentamente em suas garras, enquanto ele olhava para aqueles que, até poucos minutos atrás, eram seus inimigos. Agora, eram seus aliados, completamente submissos à sua vontade. Ele ergueu-se imponente sobre os restos de Corisco, seus olhos brilhando com uma fúria não aplacada. Sua respiração era pesada. A vingança ainda não estava completa. Saindo da casa destruída, Christian caminhou com determinação em direção ao centro do terreiro. As 10 feras o seguiram, silenciosas como sombras, seus olhos fixos no novo alfa que carregava o coração do seu antigo mestre. A noite parecia ter ficado mais densa, o ar mais frio, carregando uma energia que pairava sobre a propriedade amaldiçoada. Chegando ao centro do terreno, Christian ergueu os braços para o céu. A brisa fria sussurrou entre as árvores, como se o próprio vento fosse uma resposta ao seu chamado. Mulo materializou-se ao seu lado, sua presença sendo sentida antes mesmo de ser vista. Sua figura etérea parecia ser parte da escuridão, mas seus olhos brilhavam com uma severidade implacável. O espírito de rosto marcado e olhos tristes fez um breve sinal com a cabeça, como se reconhecesse que o momento tão esperado havia chegado. O sangue derramado aqui precisa ser vingado por completo, sussurrou Mulo, sua voz ecoando pela noite como se a própria terra absorvesse suas palavras. Essas terras são malditas, e a vida que prosperou à custa da dor e morte não deve mais florescer.
Christian, ainda em sua forma lupina, sentiu o peso do momento em suas entranhas. O poder ancestral que ele carregava, somado à dor e ao ódio por todos os que haviam perecido nas mãos de Corisco, pulsavam como um fogo incontrolável dentro dele. Ele sabia que aquele era o destino final do feiticeiro e de sua herança maldita. A terra precisava ser purificada com a mesma intensidade com que foi corrompida. Com o último gesto de poder, Christian atirou o coração de Corisco no chão, como uma oferenda de sangue ao espírito de Mulo. Com um gesto firme e decidido, Christian começou a invocar a antiga maldição cigana, suas palavras ecoando como um lamento ancestral. Guiado pelos sussurros de Mulo, suas garras rasgaram o solo de forma impiedosa, espalhando uma energia negra que se infiltrava profundamente na terra. O chão tremeu como se a terra por si só estivesse sentindo a força daquele feitiço. Um rugido abafado soou das profundezas, carregado de agonia e resistência. Era como se a própria natureza protestasse, consciente do que estava por vir. Em segundos, a vegetação ao redor começou a murchar, folhas secando e caindo ao chão como cinzas. O verde vibrante que outrora cobria a propriedade agora desaparecia, substituída por uma paisagem desolada e moribunda. Uma névoa negra se espalhou pelo terreno, envolvendo tudo em seu caminho e selando o destino daquelas terras para sempre. O solo agora infértil jamais permitiria que algo florescesse novamente, um testemunho permanente da maldição. Mas a destruição de Christian não parou ali. Seus olhos brilhantes e cheios de ódio se voltaram para os animais do feiticeiro. As criaturas que também carregavam o fardo das mesmas trevas que haviam corrompido o lugar. Com um rosnado profundo e ameaçador, ele lançou uma praga sobre eles. Um silêncio mortal tomou conta da propriedade. E um a um, os animais começaram a sucumbir. Seus corpos se enrijeceram, suas peles assumiram uma tonalidade cinzenta, e em questão de segundos caíram mortos, como se toda a energia vital tivesse sido drenada de seus corpos. A morte veio rápida, sem dor, mas com uma inevitabilidade assustadora, marcada pela força da maldição. Christian observava em silêncio, seu peito afando com adrenalina, mas seu semblante implacável. A devastação ao redor refletia o que ele sentia por dentro, a satisfação fria de ter feito justiça e de ter destruído aquilo que fora construído com dor e sangue. Ele lançou um último olhar sobre a propriedade do feiticeiro, seus olhos lupinos faiscando a luz da destruição. Com um movimento calculado, estendeu a mão, e com isso a casa do feiticeiro começou a ruir, de dentro para fora. Os móveis estalaram, as paredes tremeram, e a fiação da casa entrou em curto. Faíscas surgindo nos cantos escuros, espalhando-se como pequenos incêndios, até que as chamas começaram a se erguer. O fogo devorou rapidamente a madeira antiga, os tesouros e amuletos mal adquiridos que adornavam o lugar. Em questão de minutos, a propriedade inteira estava envolta em chamas, alimentada pelas trevas que ali habitavam. As chamas se ergueram ao céu, iluminando a noite escura como um farol de destruição. Christian observou por um momento, imóvel, sentindo o calor das chamas antes de virar-se. As feras que agora o seguiam silenciosas, como sombras obedientes, o acompanharam para fora da propriedade devastada. Enquanto o fogo rugia violentamente consumindo o sítio do feiticeiro, Christian voltou-se para Mulo. O espírito envolto em uma aura etérea de satisfação deu um leve sorriso, seus olhos brilhando na luz das chamas. As feras que ele controlava agora são suas, Christian. Elas servirão bem à sua causa. Disse Mulo, com a voz carregada de seriedade.
Use-as para terminar o que começou. Christian, ainda imerso na fúria controlada da batalha, acenou com a cabeça aceitando o comando com uma tranquilidade sombria. Ele sabia que a vingança ainda estava longe de ser concluída, e com os lobisomens agora sob sua liderança, a justiça sangrenta que prometera a seu povo estava mais próxima do que nunca. Seus olhos, agora cheios de propósito, brilharam à medida que desaparecia na escuridão da mata, seguido por seus 10 novos aliados lupinos. O sítio do feiticeiro ardia, o fogo consumindo tudo com voracidade, até alcançar a porteira. Mas Christian já estava longe, guiando seu novo grupo para um refúgio seguro. Mulo levou até uma gruta escondida, oculta entre as densas árvores da mata, onde as feras poderiam se abrigar e se recuperar. Ainda com os requisitos da transformação em seu corpo, Christian foi até o rio próximo. A água fria cortou o calor da batalha, levando embora o sangue e a poeira que o cobriam. Cada gota que descia por sua pele parecia carregar consigo um pouco do peso de sua fúria. Mulo, sempre presente como um guardião invisível, apareceu novamente e entregou-lhe suas roupas, observando-o com os olhos atentos e penetrantes. "Você foi bem hoje, jovem Caldere", comentou o espírito, seu tom grave mas aprovador. "Agora só faltam 4. Porém, o destino de um deles é incerto. Descanse. Amanhã providenciaremos comida e roupas para os seus novos aliados." Christian, esgotado pela batalha, não discutiu. Vestiu-se em silêncio e retornou à casa que um dia fora de seu pai. O peso da responsabilidade, da vingança e da maldição que carregava estava sempre presentes, mas naquela noite o cansaço físico era mais forte. Ao cair sobre a cama, o cheiro antigo do lugar o envolveu. O sono o dominou rapidamente, e ele sonhou com sua família e sua comunidade, revivendo momentos de paz que agora pareciam tão distantes quanto as estrelas. Enquanto isso, Kátia Lemos retornava à sua fazenda, o som do motor da sua caminhonete ecoando pela estrada. Após a reunião na cidade, algo a incomodava profundamente. O ataque à fazenda dos Rodrigues era um sinal, um prenúncio daquilo que sempre temera. As palavras de sua avó, repetidas como um mantra durante sua infância, martelavam em sua mente. Um dia, a justiça virá e todos os pecados serão cobrados. Apesar de ser apenas uma criança na época, Kátia sabia que a morte da comunidade cigana era uma dívida que ainda precisava ser paga. No caminho de volta, ela avistou uma claridade incomum à distância. O brilho intenso quebrava a escuridão da noite, e com o coração acelerado, Kátia sentiu um frio subir por sua espinha. Dirigindo-se na direção da luz, reconheceu que o fogo vinha do sítio de Curisco, o feiticeiro. Ela parou o carro a uma distância segura, observando as chamas lambendo o céu. E quando estava prestes a se aproximar mais, avistou sombras se dirigindo à mata. As feras que um dia pertenciam ao feiticeiro entravam na escuridão da mata, com seus corpos enormes e suas silhuetas intimidantes. Kátia ficou paralisada por um momento, incapaz de compreender o que seus olhos viam. O medo tomou conta dela, e um profundo mal-estar apertou seu coração. Algo em seu instinto lhe dizia que suas suspeitas estavam certas. O ciclo de vingança havia começado, e aquilo que ela temia estava se concretizando. O sítio destruído e as bestas desaparecendo nas sombras era um presságio claro. A conta estava chegando, e não apenas para Curisco. Kátia sabia que todos os envolvidos no massacre dos ciganos, incluindo sua própria família, estavam prestes a enfrentar as consequências. O peso da verdade caiu sobre seus ombros, e ela sabia que a justiça não seria misericordiosa com ninguém.